O canal Fonte de Sabedoria, mais uma vez, traz para você um conteúdo profundo, que vai além das palavras e toca na essência da sabedoria divina. Neste vídeo, vamos explorar juntos os 16 alertas poderosos do livro de Provérbios, um verdadeiro tesouro que a Bíblia nos entrega para iluminar nossos caminhos, especialmente nos tempos desafiadores em que vivemos. Provérbios não é apenas um livro antigo, é um guia prático que ensina como lidar com as situações do dia a dia com fé, paciência e discernimento, ingredientes essenciais para uma vida equilibrada. Sabia que a autoria tradicional de grande parte do livro é atribuída ao rei Salomão, conhecido pela sua sabedoria extraordinária? Ele mesmo pediu a Deus sabedoria para governar seu povo, e essa bênção se tornou um legado eterno para todos nós. Provérbios reúne ensinamentos que, mesmo milênios depois, continuam perfeitamente atuais e aplicáveis. A riqueza desses versículos vai muito além de simples conselhos. São verdadeiras diretrizes que nos ajudam a tomar decisões sábias, manter relacionamentos saudáveis e crescer espiritualmente. O que torna Provérbios tão especial é justamente essa combinação de sabedoria prática com valores eternos. Em meio a um mundo tão acelerado e cheio de incertezas, essas lições nos convidam a desacelerar, refletir e agir com um coração centrado em Deus. A fé, a paciência e o discernimento que ele apresenta são como bússolas que apontam para a direção certa, especialmente quando tudo parece estar fora do lugar. A cada capítulo, encontramos ensinamentos que podem transformar nossa forma de pensar e agir. Antes de seguirmos, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Afinal, a sabedoria que compartilhamos aqui é para multiplicar, alcançando o maior número de corações possível. Quanto mais crescermos como comunidade, mais força teremos para nos apoiar mutuamente nessa jornada de aprendizado e transformação espiritual. Então, fique comigo até o final, porque cada uma dessas lições tem o poder de mudar a sua vida, passo a passo. Vamos juntos, com a mente aberta e o coração preparado, mergulhar nesse universo de ensinamentos que nos desafiam a ser melhores a cada dia. Acompanhe cada alerta, cada reflexão, porque por trás de cada palavra há um convite para uma vida mais plena e alinhada com o propósito divino. Esta é a hora de plantar sementes de sabedoria que florescerão em bênçãos duradouras. Ao longo do vídeo, você vai perceber que a sabedoria não está reservada para poucos, mas é acessível a todos que a buscam com sinceridade. É para quem quer viver com equilíbrio, enfrentar os obstáculos com coragem e construir uma vida que realmente vale a pena. Então, prepare-se para abrir a mente, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada na sua caminhada espiritual e pessoal. E assim, damos o primeiro passo, sabendo que a jornada da sabedoria é contínua, um caminho de descobertas que nos leva sempre mais perto de Deus e de nós mesmos. Vamos começar, pois o primeiro alerta poderoso já nos espera para nos ensinar o valor do silêncio e da reflexão profunda. O poder do silêncio, Provérbios 17:28. O silêncio, muitas vezes subestimado, é uma das maiores armas que alguém sábio pode possuir. O versículo, até o tolo quando se cala é contado por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido, revela algo poderoso. Saber quando falar e quando calar é sinal de inteligência emocional e maturidade. Imagine como seria sua vida se, ao invés de responder impulsivamente, você desse um passo atrás, respirasse fundo e deixasse o silêncio agir como um escudo que protege suas palavras. Esse é o tipo de sabedoria que transforma relacionamentos e ambientes. A reflexão que o silêncio proporciona é uma pausa preciosa na correria do dia a dia. Em meio a tantas vozes, saber silenciar o próprio pensamento permite ouvir o que Deus tem a nos dizer. Mais que isso,
O silêncio transmite uma imagem de alguém que pensa antes de agir, que não é dominado pelas emoções ou pela pressa de ser ouvido. Em muitas situações, especialmente nas tensas, a fala desenfreada pode gerar mais problemas do que soluções. Já parou para perceber quantas vezes uma palavra dita no calor do momento criou um conflito evitável? Um dos grandes exemplos bíblicos desse princípio é Jesus Cristo. Durante seu julgamento, mesmo diante das acusações injustas, ele permaneceu calado, permitindo que o silêncio falasse por ele. Esse gesto mostrou força, controle e uma confiança inabalável no plano divino. Assim, o silêncio não deve ser confundido com fraqueza ou timidez, mas reconhecido como uma postura estratégica que protege a paz interior e evita desgastes desnecessários. No cotidiano, o exercício do silêncio pode ser aplicado de diversas maneiras. Por exemplo, quando sentir vontade de responder com raiva, experimente respirar fundo e dar um tempo antes de falar. Ou em reuniões e discussões, aprenda a ouvir mais e falar menos, buscando entender o outro antes de ser entendido. Esses pequenos gestos são portas para uma comunicação mais sábia, que constrói pontes e não muros. Além disso, o silêncio nos ajuda a refletir sobre nossas próprias emoções, nos tornando mais conscientes de nossos verdadeiros sentimentos e intenções. Outro aspecto importante é o respeito social que o silêncio pode gerar. Quem domina essa arte é visto como equilibrado, confiável e ponderado. Isso aumenta a credibilidade e a autoridade, pois ninguém espera respostas precipitadas de alguém que sabe quando esperar o momento certo para se manifestar. Pense nisso. Quantas vezes você já se impressionou com alguém que, simplesmente calado, parecia entender muito mais do que falava? Por fim, é fundamental lembrar que o silêncio é uma forma de autocontrole, uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. Praticar o silêncio em momentos estratégicos fortalece a inteligência emocional, ajuda a evitar mal-entendidos e mantém a paz no coração. E ao entender o poder do silêncio, estamos também preparando o terreno para a fé, que será nossa próxima reflexão, pois a calma e o recolhimento interior são essenciais para fortalecer a confiança em Deus, mesmo diante das adversidades, mantendo a fé na adversidade. Provérbios 24:10. Quando a tempestade da vida parece se fechar sobre nós, é natural que o coração sinta medo e a mente queira desistir. O versículo: "Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena", nos desafia a reconhecer que a verdadeira força vai muito além do físico. Ela nasce no interior, na fé firme e inabalável que Deus sustenta em nosso ser. Essa passagem nos convida a olhar para dentro e buscar uma coragem que só a confiança em Deus pode despertar, mesmo quando tudo parece perdido ou fora de controle. A adversidade é inevitável. Ela bate à porta de todos, independentemente de quem somos ou do que conquistamos. No entanto, a maneira como reagimos faz toda a diferença. Permanecer firme diante das dificuldades é uma escolha que exige perseverança, paciência e um coração voltado para Deus. A força que o versículo fala não é a ausência de dor, mas a capacidade de resistir, continuar e crescer em meio à prova, sabendo que Deus está conosco em cada passo dessa jornada. Exemplos bíblicos de fé inabalável nos inspiram a nunca perder a esperança. Jó, mesmo após perder tudo, manteve sua fé intacta e declarou: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Daniel, lançado na cova dos leões, confiou plenamente na proteção divina e saiu ileso, mostrando que a força interior, alicerçada na fé, é capaz de superar até os desafios mais assustadores. Esses relatos não são apenas histórias antigas, mas sim modelos vivos para a nossa caminhada. No dia a dia,
Fortalecer a fé nas dificuldades pode ser um processo gradual e contínuo. Uma dica prática é cultivar o hábito da oração, buscando em Deus a renovação da esperança e da força interior. Ler as Escrituras também ajuda a alimentar a alma, especialmente passagens como Salmo 23, que nos lembra da presença constante do Senhor, mesmo nos vales sombrios. Além disso, compartilhar suas lutas com irmãos e irmãs de fé pode oferecer apoio e conforto mútuo, reforçando que não estamos sozinhos. Outro ponto essencial é evitar que o medo e a angústia nos dominem. É natural sentir-se vulnerável, mas é preciso cuidar para que essas emoções não tomem conta, porque elas minam nossa força espiritual. Uma forma de fazer isso é meditar nas promessas de Deus, lembrar que Ele é nossa rocha e refúgio, um socorro sempre presente nas tribulações. Salmo 46:1. Essa lembrança traz paz e coragem para enfrentar o que vier, com a certeza de que nenhuma tempestade é maior que o poder divino. Também vale destacar que, ao passar pelas provas com fé, saímos transformados. A adversidade, embora difícil, pode ser um instrumento de amadurecimento e crescimento espiritual. Como diz Tiago 1:2-4, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Assim, a fé fortalecida não apenas nos sustenta, mas também nos lapida para sermos melhores. Por fim, é fundamental entender que a força interior para superar as dificuldades é um dom que se desenvolve na convivência diária com Deus. Ela é alimentada pela esperança, pela confiança no cuidado divino e pela certeza de que nossas lutas não são em vão. Quando permanecemos firmes, mesmo nos momentos mais angustiantes, nossa força cresce e se torna uma testemunha viva do poder de Deus em nossas vidas. E assim, com essa fé renovada, começamos a aprender como evitar conflitos e manter a paz. Um próximo passo essencial para a nossa caminhada. Como evitar conflitos? Provérbios 26:20. A sabedoria por trás do versículo: sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Nos mostra que muitas das nossas brigas e desentendimentos são alimentados por algo tão simples quanto palavras e atitudes que adicionamos ao conflito. Imagine uma fogueira. Enquanto jogamos lenha, ela cresce e se fortalece, mas se pararmos de alimentar o fogo, ele inevitavelmente se apaga. Assim é com as discussões. Muitas vezes basta não colocar mais lenha para que a paz volte a reinar. No dia a dia, esse lenha pode se manifestar como fofocas, julgamentos precipitados, palavras agressivas ou mesmo o silêncio carregado de ressentimento. Evitar conflitos, portanto, requer mais do que simplesmente fugir das discussões. É um exercício constante de autocontrole, empatia e busca pela harmonia. Saber a hora de falar e principalmente a hora de calar é um sinal de maturidade espiritual e emocional, capaz de evitar desgastes e fortalecer relações. Um ponto importante é o poder das palavras, tão bem enfatizado em Tiago 3, onde o apóstolo nos alerta sobre a língua como um fogo capaz de queimar e causar danos profundos. Palavras mal colocadas, fofocas e intrigas são os principais combustíveis do fogo das contendas. Por isso, é fundamental escolher falar com sabedoria, sempre buscando edificar e não destruir. Isso envolve pensar antes de falar, buscar o entendimento e, se possível, apaziguar o ambiente. Praticar a escuta ativa é outra forma eficaz de evitar conflitos. Muitas vezes, as discussões começam porque queremos impor nosso ponto de vista sem dar espaço para o outro. Quando ouvimos atentamente, mostramos respeito e compreensão, o que naturalmente acalma os ânimos. No ambiente de trabalho, em casa ou com amigos, essa atitude gera um ambiente mais pacífico e produtivo. A paz, afinal,
É uma conquista diária que depende das nossas escolhas. Aplicar o ensinamento deste versículo pode começar com pequenos passos: evitar compartilhar notícias negativas ou fofocas, não reagir impulsivamente a provocações e procurar sempre o diálogo respeitoso. Se perceber que uma discussão está começando, que tal dar um passo atrás, respirar fundo e buscar uma palavra gentil? Essas atitudes podem parecer simples, mas transformam completamente a dinâmica das relações. Além disso, cultivar o amor e o perdão no coração é fundamental para apagar as chamas da contenda. Quando guardamos mágoas ou cultivamos rancores, estamos adicionando lenha ao fogo invisível que corrói os relacionamentos. O perdão, por sua vez, é um bálsamo que acalma e restaura, trazendo paz não só para os outros, mas principalmente para nós mesmos. E assim, ao aprendermos a evitar os conflitos, também estamos guardando nosso coração, que é a fonte da vida, como veremos a seguir. Afinal, a paz externa está sempre ligada à tranquilidade interna, e é nesse equilíbrio que a verdadeira sabedoria floresce. Guardando o coração, Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa é uma das advertências mais profundas que encontramos em Provérbios, e entender o que ela significa pode transformar completamente nossa visão sobre a vida e nossas escolhas diárias. O coração aqui não é apenas o órgão que bate no peito, mas representa o centro das emoções, desejos, pensamentos e decisões. É o verdadeiro motor da nossa existência. Cuidar do coração é, portanto, cuidar da essência do que somos. A importância dessa guarda está na influência que o coração exerce sobre toda a nossa vida. Tudo que pensamos, sentimos e decidimos nasce ali, no âmago do nosso ser. Se nosso coração está contaminado por mágoas, inveja ou negatividade, isso se refletirá inevitavelmente em nossas atitudes e relacionamentos. Por outro lado, quando cultivamos um coração puro, cheio de paz, amor e sabedoria, nosso caminho se ilumina e nos tornamos fontes de bênção para nós mesmos e para os outros. Proteger o coração exige uma vigilância constante sobre o que permitimos entrar em nossa mente e alma. Isso inclui o tipo de música que ouvimos, as conversas que mantemos, as leituras que fazemos e até mesmo os conteúdos que consumimos nas redes sociais. Tudo isso pode alimentar ou enfraquecer o nosso interior. Por exemplo, investir tempo em leituras edificantes, como os Salmos ou Cartas de Paulo, é uma forma eficaz de fortalecer o coração e renovar a mente. Além disso, a companhia que escolhemos tem grande peso na saúde do nosso coração. Estar perto de pessoas que nos inspiram, que nos elevam e que caminham na luz da verdade é essencial. Por outro lado, relacionamentos tóxicos que alimentam rancor e discórdia devem ser evitados para não comprometer nossa paz interior. Um coração guardado é como uma fortaleza que resiste aos ataques das adversidades e tentações. Na prática, guardar o coração também implica em cultivar hábitos saudáveis de autocuidado emocional. Praticar o perdão, aprender a lidar com as próprias emoções, buscar ajuda quando necessário e manter uma vida de oração constante são atitudes que nos ajudam a manter essa guarda. Um coração conectado a Deus é um coração fortalecido, capaz de fluir em amor e sabedoria. Biblicamente, encontramos vários exemplos de pessoas que guardaram seu coração para manter-se firmes na fé. Davi, por exemplo, expressou em seus salmos o desejo de um coração puro e reto diante de Deus. Salmo 51:10. Essa busca incessante pela pureza interior é um convite para que façamos o mesmo em nossas vidas, cultivando um coração alinhado com os princípios divinos. Assim, ao aprender a guardar o coração, damos um passo fundamental para a construção de uma vida plena e sábia, que reflete a luz de Deus em nossas escolhas e ações.
E é justamente esse zelo interior que fortalece nossa integridade e nos prepara para honrar nossos compromissos, tema que vamos abordar em seguida quando falarmos sobre o cumprimento das promessas. Cumprindo promessas. Provérbios 25:14. Quem promete um presente e não o dá é como nuvens e ventos que não trazem chuva. Essa metáfora simples, mas poderosa, nos revela a importância da integridade nas palavras e ações. Prometer algo é gerar uma expectativa, criar uma esperança no outro, e quando essa promessa não se cumpre, o resultado é frustração e perda de confiança. Assim como as nuvens que parecem prenunciar chuva, mas passam sem cumprir, a palavra vazia não serve para nada e desgasta relacionamentos. A honestidade no cumprimento das promessas é um reflexo direto da nossa credibilidade e caráter. Seja no âmbito pessoal, profissional ou espiritual, a confiança que conquistamos depende da fidelidade às nossas palavras. Um líder, por exemplo, que não cumpre suas promessas, perde autoridade, assim como um amigo que promete ajuda e não aparece, corrói laços de amizade. Cumprir o que se promete é um ato de respeito que honra tanto quem fala quanto quem ouve. Essa passagem nos alerta para a responsabilidade que temos antes de nos comprometer. Melhor é não prometer do que prometer e não cumprir, pois o efeito negativo de uma promessa quebrada é muito maior que o silêncio diante de um pedido. Na prática, isso nos convida a pensar antes de assumir compromissos, a avaliar se realmente temos condições e intenção de honrar o que prometemos, evitando assim falsas expectativas. Para aplicar essa lição no dia a dia, um exercício interessante é fazer uma autoavaliação sobre as promessas feitas recentemente. Quantas foram cumpridas? Quantas ficaram pendentes? Isso ajuda a desenvolver a consciência da importância do compromisso. Além disso, aprender a dizer não quando não podemos ajudar é uma demonstração de honestidade que evita futuros desgastes e mantém a confiança intacta. A Bíblia nos oferece exemplos claros do valor das promessas cumpridas. Jesus, por exemplo, cumpriu todas as suas promessas de salvação e amor incondicional, mostrando que a fidelidade divina é o padrão a ser seguido. Seguir esse exemplo humano e espiritual fortalece não só nossa imagem, mas também nossa alma, criando uma vida de retidão e confiança mútua. Além disso, cumprir promessas cria um ambiente saudável para todas as relações. Em família, isso gera segurança e amor. No trabalho, gera respeito e cooperação. Na fé, gera intimidade com Deus. Prometer e entregar é plantar sementes que florescem em bênçãos e prosperidade. Por isso, cultivar essa virtude é fundamental para quem deseja viver uma vida íntegra e alinhada com os ensinamentos divinos. E ao entender a importância do cumprimento das promessas, começamos a perceber que o cuidado com o coração é também um cuidado com a inveja e com os caminhos que escolhemos trilhar. Afinal, como veremos no próximo tópico, a inveja pode ser uma armadilha perigosa para quem não guarda o coração com sabedoria. Cuidado com a inveja e o caminho dos maus. Provérbios 24:1. Não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles. Essa advertência, tão direta quanto necessária, nos alerta para um dos sentimentos mais traiçoeiros que podem corroer o coração: a inveja. Muitas vezes, podemos olhar para quem aparentemente prospera pelo caminho errado e sentir aquela pontada de desejo ou admiração, esquecendo que o brilho momentâneo pode esconder um futuro sombrio. É um convite para que não sejamos enganados pelas aparências, mas que busquemos a verdadeira prosperidade, aquela que vem da justiça e da integridade. A inveja é como um veneno que corrói a alma e desvia o foco do que realmente importa. Quando desejamos o sucesso dos maus, mesmo que inconscientemente, acabamos nos afastando do caminho da retidão e abrindo espaço para a amargura e o ressentimento. O versículo nos lembra que o sucesso obtido por meios errados é passageiro.
e que as consequências negativas virão muitas vezes de forma inevitável e dolorosa. Por isso, é fundamental cultivar um coração justo, que se alegra com o bem e busca viver conforme os princípios divinos. Ao olhar para exemplos bíblicos como Saul, que perdeu o favor de Deus por inveja de Davi, ou Faraó, que enfrentou a ruína por seu orgulho e obstinação, percebemos que o caminho dos maus é repleto de armadilhas. Essas histórias são um alerta para não nos deixarmos seduzir pelo brilho falso e passageiro do mal, mas para permanecermos firmes na justiça e na honestidade, mesmo quando isso não traz reconhecimento imediato. Praticar a gratidão é uma das formas mais eficazes de combater a inveja. Ao focarmos no que Deus nos tem dado, aprendemos a valorizar nosso próprio caminho, reconhecendo que cada um tem sua jornada e seu tempo. Além disso, cultivar um espírito de generosidade e alegria pelo sucesso do outro fortalece nosso coração contra os ataques da inveja, abrindo espaço para a paz e a felicidade verdadeira. No dia a dia, evitar a inveja exige atenção aos nossos pensamentos e emoções. Quando perceber um sentimento de comparação ou desejo pelo que o outro tem, é hora de orar e pedir a Deus que purifique o coração, dando-nos contentamento e sabedoria para viver de forma íntegra. Ler passagens como Filipenses 4, 11 e 13, onde Paulo fala sobre estar contente em toda e qualquer situação, pode ser um grande apoio nesse processo. Também é importante cercar-se de pessoas que nos incentivam a crescer no caminho da justiça e que não alimentam sentimentos negativos. O convívio saudável ajuda a manter a mente e o coração firmes, evitando que o ciclo da inveja ganhe força e nos leve a escolhas erradas. Ao cuidar do coração para não se deixar dominar pela inveja, também nos preparamos para um desafio ainda maior: amar aqueles que nos perseguem. Essa é uma lição poderosa e transformadora que veremos a seguir, mostrando o verdadeiro poder do amor e do perdão. O desafio de amar os inimigos. Provérbios 25, 21, 22. Amar quem nos persegue é, sem dúvida, um dos ensinamentos mais difíceis de se praticar, mas também um dos mais transformadores que encontramos na Bíblia. O versículo que diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nos desafia a olhar para o outro, mesmo quando ele nos causa dor, com um coração compassivo e generoso. Essa atitude vai muito além da razão humana. É um reflexo do amor divino que Cristo nos ensinou a viver. Na prática, essa recomendação pode parecer quase impossível quando somos magoados ou injustiçados. Contudo, quando escolhemos responder com bondade em vez de vingança, estamos assumindo o controle da situação, mostrando que nossa força não está no ressentimento, mas na capacidade de perdoar e transformar o ódio em luz. Isso causa um impacto profundo, pois a bondade inesperada mexe com a consciência do outro, quebrando ciclos de conflito e abrindo espaço para a reconciliação. Jesus exemplificou esse amor na cruz, quando orou por aqueles que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. É um chamado para irmos além do que o mundo espera, mostrando um amor que é paciente, humilde e capaz de transformar vidas, inclusive as nossas. Essa atitude também nos protege da amargura e da prisão emocional que o rancor impõe. Para colocar isso em prática, podemos começar com gestos simples: orar pelos que nos causam sofrimento, ajudar alguém que nos fez mal quando estiver em necessidade, ou simplesmente escolher não retribuir uma ofensa com outra. Esses pequenos passos, mesmo que desafiadores, fortalecem nosso caráter e nos aproximam de Deus. Eles são sementes que, plantadas com fé, florescem em paz e liberdade.
Outro aspecto importante é entender que, ao amar nossos inimigos, entregamos a justiça nas mãos de Deus, confiando que Ele cuidará de tudo no tempo certo. Isso nos liberta da carga pesada da vingança e nos permite viver com leveza e confiança. É um convite para confiar na soberania divina, sabendo que Ele vê tudo e retribuirá de acordo com sua justiça perfeita. O amor aos inimigos também é um testemunho poderoso para o mundo. Mostra que somos diferentes, que temos uma fonte de força e compaixão que não depende das circunstâncias, mas da graça de Deus. Essa luz, quando refletida em nossas atitudes, pode inspirar outros a buscarem a paz e a reconciliação em suas próprias vidas. Assim, ao abraçarmos esse desafio, percebemos que o controle da ira, o tema que vem a seguir, é uma consequência natural desse amor profundo. Porque só quem ama verdadeiramente consegue dominar a raiva e agir com sabedoria e calma diante das adversidades. O controle da ira, Provérbios 29:11. O versículo: "O tolo dá livre curso à sua ira, mas o sábio a reprime e a apazigua", revela uma verdade essencial sobre o domínio das emoções. A raiva, quando liberada sem controle, pode causar danos profundos, tanto a quem a sente quanto a quem está ao redor. A impulsividade que acompanha a ira é uma armadilha comum, que gera conflitos, desgastes emocionais e afastamento das pessoas queridas. Por outro lado, o sábio sabe pausar, refletir e buscar o equilíbrio antes de agir, evitando consequências negativas. Aprender a controlar a ira não significa engolir sentimentos ou fingir que está tudo bem, mas sim desenvolver a habilidade de lidar com as emoções de forma saudável e construtiva. Respirar fundo, contar até 10 ou até mesmo se afastar da situação são estratégias simples, mas poderosas para evitar explosões impulsivas. A Bíblia nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1, reforçando a importância de pensar antes de falar. Na vida prática, quem cultiva o domínio próprio ganha respeito e estabilidade emocional. Imagine como suas relações poderiam melhorar se, nas situações de conflito, você conseguisse manter a calma e responder com sabedoria. Muitas vezes, essa postura evita brigas desnecessárias e cria um ambiente mais harmonioso. Exemplos bíblicos, como Moisés, que apesar das muitas provocações, buscava a orientação divina para agir. Ou José do Egito, que perdoou seus irmãos mesmo após tantas injustiças, mostram o poder do autocontrole. O controle da ira também está ligado à saúde mental e física. Raiva constante pode aumentar o estresse, prejudicar o coração e causar ansiedade. Por isso, investir em práticas que promovam o equilíbrio emocional, como a oração, meditação, exercícios físicos e momentos de descanso, é fundamental para quem deseja viver com sabedoria e paz interior. Além disso, é importante reconhecer os gatilhos que despertam a raiva em cada um. Autoconhecimento é uma ferramenta essencial para identificar esses pontos e trabalhar na resposta emocional. Buscar ajuda profissional, quando necessário, também não é sinal de fraqueza, mas de coragem e responsabilidade com a própria saúde. Dominar a ira é, portanto, um passo fundamental na construção de uma vida equilibrada, que reflete a sabedoria divina em nossas atitudes. E quando falamos em equilíbrio, a sinceridade e a humildade são elementos essenciais, o que nos leva ao próximo tópico: o pedido por sinceridade e equilíbrio na vida. Pedido por sinceridade e equilíbrio. Provérbios 38:9. No versículo onde se diz: "Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário." Encontramos um pedido sincero que revela um desejo profundo de equilíbrio e honestidade na vida. Essa oração demonstra uma sabedoria rara.
Reconhecer que tanto a pobreza extrema quanto a riqueza excessiva podem afastar o coração do caminho correto. É um clamor por uma vida justa, simples e digna, onde não falte o essencial e onde a sinceridade prevaleça. A sinceridade aqui é um chamado para vivermos sem máscaras, sem fingimentos ou falsidades, seja nas relações pessoais ou diante de Deus. A mentira e a falsidade podem parecer atalhos, mas levam à destruição da confiança e corroem o coração aos poucos. Pedir a Deus para afastar essas coisas é reconhecer que somente com a verdade podemos construir uma vida sólida e pacífica, com relações baseadas na confiança e no respeito mútuo. Já o pedido pelo equilíbrio material é uma demonstração de humildade e sabedoria. Pobreza extrema pode gerar desespero, angústia e afastamento de Deus, enquanto riqueza excessiva pode causar orgulho, vaidade e distração dos valores espirituais. Encontrar o meio-termo é, portanto, fundamental para manter o foco no que realmente importa e evitar os extremos que tanto prejudicam a alma. Na prática, viver essa verdade significa valorizar o que temos, ser grato pelas bênçãos diárias e buscar sempre a moderação. Evitar dívidas desnecessárias, administrar bem os recursos e cultivar o contentamento são formas de colocar esse ensinamento em ação. A simplicidade voluntária, por exemplo, tem sido adotada por muitos como caminho para uma vida mais plena e menos estressante. Essa busca por sinceridade e equilíbrio também envolve cuidar do que colocamos no coração e na mente. Alimentar-se de notícias edificantes, evitar comparações e invejas e praticar a generosidade são atitudes que nos mantêm no caminho certo. Além disso, a oração constante ajuda a manter o foco em Deus, pedindo sua direção para não sermos desviados pelos extremos da vida. Biblicamente, aprendemos que Jesus ensinou sobre a importância de não acumularmos tesouros na terra, mas no céu. Mateus 6, 19 e 21, reforçando o valor do equilíbrio e da prioridade espiritual. Viver com sinceridade, portanto, é também viver alinhado com os ensinamentos do Mestre, buscando a humildade e a verdade em cada passo. E ao cultivar sinceridade e equilíbrio, começamos a compreender a importância do planejamento cuidadoso em nossas vidas, tema que abordaremos a seguir. Porque agir com sabedoria também envolve saber planejar e perseverar. A sabedoria do planejamento. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Essa frase traz um ensinamento fundamental para quem deseja viver com propósito e sucesso. O planejamento cuidadoso, aliado à diligência e paciência, é a base para conquistar resultados duradouros e significativos. Muitas vezes, o desejo de resultados rápidos nos faz tomar decisões impulsivas que podem nos levar a perdas e arrependimentos. Entender isso é o primeiro passo para uma vida mais equilibrada e sábia. Planejar não é simplesmente traçar metas, mas agir com foco e persistência. É dividir grandes objetivos em etapas menores, estabelecer prioridades e manter-se firme mesmo diante das dificuldades. Por exemplo, alguém que deseja melhorar sua saúde pode começar por definir horários regulares para exercícios, ajustar a alimentação e criar uma rotina de sono adequada. Esses passos, embora simples, exigem disciplina e constância para que tragam frutos. A Bíblia reforça essa ideia ao nos apresentar exemplos de homens sábios que souberam planejar suas ações. José, por exemplo, interpretou o sonho do faraó e orientou um plano para enfrentar 7 anos de fome, salvando o Egito e seus próprios irmãos. Essa história nos lembra que a visão estratégica aliada à ação responsável faz toda a diferença nos momentos críticos. Outro aspecto importante é o equilíbrio entre confiar em Deus e agir com sabedoria humana. Não basta apenas fazer planos. É preciso buscar a orientação divina, pedindo a Deus discernimento para que nossos passos sejam guiados por Ele.
Essa parceria entre fé e ação é um dos segredos para o verdadeiro sucesso, pois reconhece que sem Deus nada prospera de fato. No cotidiano, o planejamento pode ser aplicado em diversas áreas: finanças, carreira, relacionamentos e até no desenvolvimento espiritual. Manter um diário, estabelecer objetivos claros e revisar periodicamente os avanços são práticas que ajudam a manter o foco e a evitar distrações que podem nos desviar do caminho. Além disso, é fundamental evitar a pressa e a ansiedade que levam a decisões precipitadas. Muitas vezes, esperar o tempo certo, mesmo que pareça demorado, evita grandes problemas futuros. A paciência é uma virtude que deve andar lado a lado com o planejamento, fortalecendo nossa capacidade de resistir e perseverar. Assim, ao aprendermos a planejar com diligência e calma, estamos construindo uma base sólida para enfrentar as adversidades, com força interior e determinação. Esse é o próximo tema que vamos explorar, pois a força interior é essencial para superar os desafios que surgem na caminhada da vida. A força interior para superar adversidades. Provérbios 18:14. O espírito do homem sustém a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Esse versículo revela um segredo fundamental para enfrentar os momentos difíceis. A força que vem do interior, da alma fortalecida pela fé, esperança e coragem. A enfermidade física ou emocional pode abater o corpo, mas é o espírito firme que permite resistir, lutar e se levantar após as quedas. Essa força interior é um dom que precisa ser cultivado para que sejamos capazes de superar qualquer desafio. Muitas vezes, o que parece nos derrubar de fato é a perda do ânimo, a desesperança que corrói a vontade de seguir adiante. Por isso, cuidar da saúde emocional e espiritual é tão importante quanto cuidar do corpo. A oração, a meditação nas Escrituras e a comunhão com irmãos na fé são fontes inesgotáveis de renovação para o espírito. Passagens como o Salmo 23 lembram que Deus é nosso pastor e nos fortalece mesmo nas horas mais sombrias. Exemplos bíblicos de resistência mostram como essa força interior faz a diferença. Paulo, mesmo preso e enfrentando perseguições, declarou que a alegria e a fé o sustentavam. Eliseu, ao enfrentar crises, também demonstrou firmeza de espírito. Esses exemplos nos motivam a não desistir, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós, lembrando que nossa força vem do Senhor, que nunca nos abandona. No dia a dia, fortalecer o espírito requer práticas simples e constantes. Começar o dia com uma oração de gratidão, escrever um diário de bênçãos, manter conversas edificantes e evitar ambientes negativos são formas práticas de alimentar essa força. Também é essencial reconhecer os próprios limites e buscar ajuda quando necessário, pois a força interior não exclui o cuidado consigo mesmo. Além disso, a esperança é um componente vital para sustentar o espírito. Saber que as dificuldades têm um propósito e que Deus está no controle dá sentido à luta. Essa perspectiva transforma o sofrimento em aprendizado e o medo em coragem. Cultivar essa visão é um exercício diário que exige disciplina e confiança. A fé atuante é o alicerce dessa força. Não se trata de negar a dor, mas de reconhecê-la e entregá-la nas mãos do Senhor, confiando que Ele trabalha para o nosso bem. Essa entrega nos liberta do peso da ansiedade e fortalece o coração para seguir em frente, mesmo quando o caminho é árduo. Por fim, essa força interior prepara o terreno para valorizarmos todas as fases da vida, incluindo a juventude vigorosa e a sabedoria da idade, que será o nosso próximo foco. Afinal, cada etapa traz desafios e bênçãos que só podem ser plenamente aproveitados com um espírito firme e fortalecido. A força da juventude e a sabedoria da idade. Provérbios 20:29. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos é a cabeleira branca.
Essa passagem nos convida a valorizar cada fase da vida, reconhecendo que tanto a vitalidade da juventude quanto a experiência da velhice possuem seus próprios dons e importância. Em um mundo que muitas vezes privilegia a velocidade e a aparência, Provérbios nos lembra que a força física e o vigor dos jovens são essenciais, mas a verdadeira beleza está no conhecimento e na sabedoria adquiridos com o tempo. A juventude traz consigo uma energia vibrante, cheia de potencial para construir, aprender e conquistar. É o período em que muitos sonhos ganham forma e onde a disposição para enfrentar desafios é maior. Por isso, é fundamental que os jovens canalizem essa força para propósitos nobres, buscando o crescimento espiritual e pessoal, investindo em educação, disciplina e valores que os acompanharão por toda a vida. Um jovem sábio entende que a força não deve ser apenas física, mas também moral e espiritual. Por outro lado, a velhice representa a culminância de anos de aprendizado, erros, acertos e vivências que moldam um caráter sólido. A cabeleira branca simboliza não apenas a idade, mas a maturidade, a paciência e a compreensão profunda da vida. Os idosos, com sua sabedoria, são verdadeiros tesouros para a sociedade, oferecendo conselhos valiosos e orientações que ajudam a guiar as gerações mais jovens. No convívio diário, o respeito e a valorização entre gerações são fundamentais para uma comunidade saudável. Os jovens podem aprender muito com os mais velhos, enquanto estes encontram na energia dos jovens um estímulo para continuar contribuindo. Essa troca é uma via de mão dupla que enriquece todos, promovendo equilíbrio e harmonia social. A Bíblia está repleta de exemplos que ilustram essa relação. Davi, ainda jovem, foi escolhido por Deus para ser rei, mas precisou da orientação de Samuel e do aprendizado que veio com o tempo. Samuel, já idoso, era um guia espiritual para todo Israel. Essas histórias nos mostram que a força e a sabedoria devem caminhar juntas, respeitando o tempo e o processo. Incentivar os jovens a cultivar não só a força física, mas também a sabedoria, é um desafio que deve ser encarado por famílias, escolas e comunidades. Da mesma forma, garantir que os idosos sejam valorizados e ouvidos é um sinal de maturidade cultural e espiritual. Isso promove uma sociedade mais justa e equilibrada, onde cada fase da vida é celebrada. E ao compreendermos essa beleza de cada etapa, nos preparamos para viver a generosidade que abre portas para bênçãos. A próxima lição que nos revela como o ato de dar pode transformar vidas, começando pela nossa própria. A generosidade que abre portas para bênçãos, Provérbios 22:9. O generoso será abençoado, porque dá do seu alimento ao pobre. Essa passagem nos revela um princípio espiritual e prático que transcende o simples ato de dar. A generosidade é um reflexo do coração, um gesto que manifesta o amor e a compaixão de Deus em nossas vidas. Quando ajudamos o próximo, seja com recursos materiais, tempo ou atenção, criamos um ciclo de bondade que não só beneficia quem recebe, mas também transforma quem dá, abrindo portas para bênçãos inesperadas. Ser generoso não significa apenas entregar dinheiro ou bens. Envolve também oferecer apoio emocional, palavras de conforto, um ombro amigo, ou até mesmo compartilhar conhecimentos e experiências. Um gesto simples, como ouvir com atenção alguém em dificuldade, ou dedicar parte do seu tempo para ajudar em um projeto comunitário, é uma forma prática de viver a generosidade no dia a dia. Essas atitudes são sementes que florescem em um ambiente mais humano e solidário. Biblicamente, Deus é o exemplo supremo de generosidade. Ele nos deu seu Filho para nos salvar, mostrando que o amor se expressa na entrega total. Seguir esse exemplo implica viver com um coração aberto, pronto para servir e ajudar, mesmo quando não esperamos nada em troca.
A promessa de bênçãos para quem é generoso é uma confirmação de que Deus honra esse caráter e devolve em abundância aquilo que oferecemos com sinceridade. Praticar a generosidade também nos ajuda a combater a ganância e o egoísmo, sentimentos que nos afastam da paz interior. Ao doar, desenvolvemos um senso maior de propósito e conexão com o próximo, o que fortalece nossa espiritualidade e nos torna mais felizes. Estudos mostram que pessoas generosas tendem a ter níveis maiores de satisfação e saúde mental, pois o ato de ajudar libera substâncias químicas que promovem o bem-estar. Na prática, cultivar a generosidade pode começar por pequenos atos: doar roupas que não usa mais, ajudar um vizinho, participar de campanhas solidárias ou simplesmente praticar a gentileza no cotidiano. O importante é que a generosidade saia do plano teórico e se torne uma atitude constante e sincera, alinhada ao amor de Deus. Além disso, a generosidade constrói comunidades mais fortes e justas. Quando cada um contribui com o que pode, os desafios coletivos se tornam mais fáceis de superar e as relações humanas se tornam mais saudáveis. É um investimento que gera retorno não só espiritual, mas social e emocional. Assim, ao abraçarmos a generosidade como estilo de vida, estamos não só abrindo portas para as bênçãos de Deus, mas também preparando o terreno para o próximo passo, o valor do bom nome, que fala sobre a reputação construída pela integridade e boas ações. O valor do bom nome, Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. Essa passagem nos leva a refletir sobre o verdadeiro tesouro que podemos construir ao longo da vida: a reputação e o caráter. Em um mundo onde o valor muitas vezes é medido por bens materiais, Provérbios nos lembra que o respeito, a honra e a estima conquistados pela integridade valem muito mais do que qualquer riqueza passageira. Construir um bom nome é fruto de atitudes diárias, pautadas na honestidade, no respeito e na justiça. Não se trata de um reconhecimento superficial, mas de uma confiança sólida que as pessoas depositam em nós porque sabem quem realmente somos. Essa credibilidade abre portas, cria oportunidades e fortalece relacionamentos, tornando-se um legado que transcende gerações. Na prática, isso significa agir com coerência entre palavras e ações, prometer e cumprir, tratar os outros com dignidade, ser transparente e assumir responsabilidades são comportamentos que alimentam essa reputação. Por exemplo, no trabalho, um profissional íntegro ganha a confiança de colegas e líderes, enquanto na família, a honestidade fortalece os laços afetivos. Além disso, um bom nome é um escudo nos momentos difíceis. Quando enfrentamos crises ou injustiças, a reputação construída protege nossa imagem e garante que seremos ouvidos e respeitados. Por isso, investir em caráter é investir em segurança emocional e social. A Bíblia apresenta vários exemplos de pessoas cujo bom nome marcou suas histórias. José, mesmo na adversidade, manteve sua integridade e, por isso, foi elevado a posições de destaque. Davi, embora tenha cometido erros, também buscou manter seu coração puro, sendo lembrado como homem segundo o coração de Deus. É importante também evitar colocar bens materiais acima do caráter. Riquezas podem ser perdidas, mas um bom nome é eterno e influencia não só nossa vida, mas a daqueles que nos cercam. Por isso, cultivar integridade deve ser prioridade, pois é o que realmente nos define. E ao entendermos a importância do bom nome, chegamos à fonte da verdadeira sabedoria, aquela que vem do Senhor e que guia todas as nossas escolhas para uma vida plena e alinhada com o propósito divino. A fonte da verdadeira sabedoria, Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Essa frase sintetiza uma verdade fundamental.
A verdadeira sabedoria não é apenas fruto de esforços humanos ou acumulação de conhecimento, mas um dom divino que brota da comunhão com Deus. É Ele quem ilumina a mente, guiando nossos passos e abrindo nossos olhos para enxergar além do óbvio, compreender os valores eternos e fazer escolhas alinhadas com a sua vontade. Muitas vezes, tentamos encontrar respostas em livros, experiências ou opiniões alheias, mas sem a sabedoria que vem do Senhor, essas buscas ficam incompletas. A inteligência humana é limitada e só Deus pode nos dar a compreensão profunda necessária para lidar com as complexidades da vida. Por isso, buscar a sabedoria divina é reconhecer nossa dependência e humildade, confiando que Ele nos ensinará o caminho certo. Além disso, a sabedoria de Deus não se restringe ao intelecto, mas inclui o entendimento moral e espiritual. Ela nos ajuda a distinguir o certo do errado, a agir com justiça, misericórdia e amor. Essa sabedoria transforma não só nossas decisões, mas também o nosso caráter, moldando-nos para sermos pessoas melhores a cada dia. Na prática, essa busca pela sabedoria começa com a oração sincera, pedindo a Deus que nos conceda entendimento e discernimento. Ler a Bíblia com atenção e refletir sobre seus ensinamentos também é fundamental para que essa sabedoria se enraize em nosso coração. Passagens como Tiago 1,5 nos encorajam a pedir a Deus, que dá liberalmente a todos, sem reprovação. É importante lembrar que a sabedoria divina é um processo contínuo. Não é algo que adquirimos de uma vez, mas que vamos crescendo à medida que nos aproximamos de Deus, aprendemos com nossos erros e buscamos viver segundo seus princípios. Essa jornada nos leva a uma vida plena, cheia de paz e propósito. Exemplos bíblicos de homens e mulheres sábios como Salomão, que pediu sabedoria para governar seu povo, nos inspiram a fazer o mesmo em nossas vidas. Ao valorizar a sabedoria de Deus, garantimos que nossas decisões estejam alinhadas com o seu plano perfeito. E assim, ao buscarmos essa fonte inesgotável, nossa vida passa a brilhar com a luz dos justos. Um tema que iremos explorar em seguida, mostrando a alegria e a bênção que resultam de viver segundo os caminhos do Senhor. A luz que brilha na vida dos justos. Provérbios 13:9. A luz dos justos brilha com alegria, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Essa metáfora profunda revela o contraste entre a vida daqueles que seguem os caminhos da justiça e os que se afastam de Deus. A luz aqui simboliza a presença da alegria, da paz e da prosperidade espiritual que emanam de um coração alinhado com os princípios divinos. Por outro lado, a escuridão representa a ausência de sabedoria e a consequência natural da desobediência. Viver como justo não significa ausência de problemas, mas sim ter a confiança e a orientação de Deus mesmo nas dificuldades. Essa luz interior é reflexo da fé ativa, que ilumina nossas decisões e atitudes, fazendo com que nossa vida seja um testemunho vivo da bondade e do amor de Deus para o mundo ao nosso redor. A alegria verdadeira brota dessa comunhão e nos fortalece diariamente. Já a vida do ímpio, marcada pela separação de Deus, tende a se apagar lentamente, consumida pelas próprias escolhas e pelo afastamento da luz espiritual. A escuridão não é apenas ausência de luz, mas simboliza o vazio e a destruição que acompanham o pecado e a falta de propósito. Essa condição leva a consequências trágicas, como o isolamento, a tristeza profunda e a perda do sentido verdadeiro da vida. No cotidiano, essa luz dos justos pode ser vista em pessoas que irradiam paz, amor e esperança, mesmo em meio às tempestades. São aqueles que perdoam, que ajudam sem esperar retorno, que vivem com integridade e que inspiram outros a buscar o caminho da verdade. Ser essa luz é um chamado para todos que desejam fazer a diferença na vida dos outros. As Escrituras estão cheias de convites para sermos luz no mundo, como Jesus ensinou.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. Esse chamado nos desafia a viver de forma que a nossa vida reflita a glória de Deus, atraindo outros para a sua graça. Praticar essa luz implica em escolhas diárias de justiça, bondade e fé. É um convite para abandonar atitudes que nos afastam de Deus e abraçar um estilo de vida que honra a Ele em cada passo. É reconhecer que, mesmo em um mundo cheio de trevas, podemos brilhar com a luz que recebemos do Senhor. Ao cultivarmos essa luz em nós, estamos prontos para concluir essa jornada pelos 16 alertas poderosos de Provérbios, trazendo para nossas vidas ensinamentos que não apenas transformam o presente, mas ecoam para a eternidade. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Sua presença é muito importante para nós e esperamos que esses 16 alertas poderosos de Provérbios possam guiar sua vida com mais sabedoria e paz. Não deixe de conferir os próximos vídeos do canal Fonte de Sabedoria, pois juntos continuaremos essa jornada de crescimento espiritual e transformação. Até a próxima!